O pesado centro de mesa de bronze me acertou antes mesmo que eu percebesse que meu pai estava balançando. Em um segundo, eu estava sentado na mesa 12, a mesa dos parentes distantes e dos convites obrigatórios, observando minha irmã Marnie girar em seu vestido personalizado de $10.000. No segundo seguinte, o mundo se inclinou violentamente de lado. Caí com força. Minha cadeira deslizou pelo chão de parquet polido, colidindo com um garçom. Meu ombro absorveu o impacto, seguido imediatamente pela minha cabeça quicando 2 vezes contra a madeira. A banda de jazz ao vivo parou no meio da música. 200 convidados ficaram em silêncio absoluto. Tudo que eu conseguia ouvir era um zumbido agudo, persistente, como um alarme de incêndio gritando dentro do meu próprio crânio. Minha mão foi instintivamente à têmpora. Saiu molhada, pegajosa e quente. O sangue já escorria pela minha orelha, encharcando a gola da camisa azul marinho que eu havia comprado especificamente para este casamento. O rosto da minha mãe surgiu acima de mim, mas parecia borrado, distorcido, como se eu a estivesse vendo através da água. Sua boca se movia, a expressão contorcida, não de preocupação, mas de aborrecimento. Entre o zumbido nos meus ouvidos, sua voz cortou o ar, afiada como vidro quebrado. Levanta, Silas sibilou, os olhos percorrendo a sala para ver quem estava observando. Levanta. Você está nos envergonhando. 6 horas antes, eu era outra pessoa. Ou pelo menos me sentia assim. Passei a manhã em pé no banheiro principal da minha própria casa, passando a mão pela borda da bancada que eu mesmo havia instalado. A casa, minha casa, finalmente estava pronta. Levei 3 anos, 2 meses e 14 dias. Cada detalhe estava exatamente como eu tinha imaginado quando, pela primeira vez, fiz os esboços em um guardanapo em uma lanchonete. A moldura do teto da sala de estar era perfeita. Os azulejos Subway da cozinha estavam assentados com a precisão de um nível a laser. O piso de madeira era de carvalho recuperado, que eu lixei e refinei 3 vezes porque as 2 primeiras tentativas mostravam marcas microscópicas que só eu conseguia ver. Naquela manhã, fiquei ali olhando meu reflexo no espelho. Eu tinha 29 anos. Minhas mãos tinham calos que nenhum tipo de loção jamais suavizaria. Eu tinha uma conta bancária que havia sido drenada e reabastecida lentamente, dolorosamente, dólar por dólar. Mas eu tinha patrimônio. Eu tinha algo real. Meu telefone vibrava sobre o balcão. Era uma mensagem da Marnie. Não se atrase. E, por favor, tente parecer que você não acabou de sair de um canteiro de obras. Te amo. Suspirei enquanto abotoava a camisa que encontrei na Nordstrom Rack. Dirigi meu Ford F-150 2015 até o Vanderbilt Plaza Hotel. O manobrista olhou para minha caminhonete limpa, mas indiscutivelmente um veículo de trabalho, com suporte para escadas e fez um sorriso de desdém antes de pegar as chaves. Entrar na recepção foi como pisar em um set de filmagem sem ter recebido o roteiro. Lustres de cristal do tamanho de pequenos carros pendiam do teto. Rosas brancas estavam por toda parte, milhares delas, provavelmente custando mais que minha primeira anuidade na escola técnica. Encontrei meu lugar na mesa 12. Era o mais distante possível da mesa principal sem estar na cozinha. Sentei ao lado de um primo de 2º grau que não via desde os 5 anos e de uma mulher chamada Karen, que imediatamente disse ser amiga da minha mãe e perguntou por que eu ainda estava solteiro. Estive ocupado, respondi, cortando um pedaço de frango borrachudo que provavelmente custava $100 o prato. Construindo uma casa? Ah, uma casa? Karen perguntou, entediada. Você contratou aquela firma boa que o Preston usa? A mesma que fez a casa no lago. Não, disse, tomando um gole do Cabernet medíocre. Eu construí sozinho, estruturei, fiz a elétrica, a hidráulica. Karen piscou, claramente sem entender a diferença. Ah, como um hobby. Antes que eu pudesse corrigir, uma mão bateu no meu ombro. Levantei o olhar e vi Julian, o noivo. Parecia exausto. Havia olheiras que nem o bronzeado caro conseguia esconder. Se luz, disse Julian. Sua mão era firme, a palma seca. Valeu por ter vindo, cara. E obrigado pelo cheque. Foi generoso. Você não precisava fazer isso. Eu tinha escrito um cheque de $5.000 para eles. Foi um esforço para mim, considerando que eu acabara de terminar a jardinagem, mas família é família.
Ou assim eu pensava. Eu disse. Parabéns, Julian. Ela está linda. Julian olhou para Marnie, que comandava a atenção perto da fonte de chocolate. Seu sorriso não chegava aos olhos. Sim, ela é mesmo. Escuta, Silas, deveríamos tomar uma cerveja algum dia. Só nós. Quando esse circo sair da cidade, eu gostaria. Eu topo, respondi. E falava sério. Julian era um cara legal, um arquiteto. Ele respeitava o trabalho. Sabia o que era necessário para levantar uma estrutura. Observei-o se afastar, serpenteando pela multidão de socialites e tubarões do mercado imobiliário que meus pais chamavam de amigos. Senti uma pontada de simpatia por ele. Ele não fazia ideia do que realmente estava se casando. Para entender por que o centro de mesa de bronze doeu menos do que as palavras que o antecederam, você precisa conhecer o terreno. Ele ocupava 2 acres de colina irregular e acidentada que meus pais, Preston e Deardra, chamavam de lixão. Mas minha avó, Beth, chamava de rocha sólida. A vovó Beth faleceu em fevereiro de 2019. Tinha 87 anos, era dura como couro velho e não tinha a mínima paciência com meus pais tentando acompanhar o estilo de vida dos Jones. Em seu testamento, deixou seu patrimônio principal a casa, as joias, as ações para meus pais. Valia quase $1 milhão. Eles venderam a casa imediatamente, compraram carros de luxo novinhos e reservaram um cruzeiro. Para Marnie, deixou a coleção de roupas vintage e um título de poupança modesto. Mas para mim, deixou os 2 acres de terra não desenvolvida na periferia da cidade. O testamento dizia para Silas, porque eu era o único na família que sabia qual ponta do martelo segurar. Meu pai riu quando ouviu isso. Boa sorte com esse pedaço de terra, filho. Só o nivelamento vai te levar à falência. Ele quase acertou. Mas subestimou a única coisa que eu tinha e ele não, Gus. Gus era meu vizinho, um carpinteiro mestre aposentado de 70 anos, que morava em um pequeno bangalô ao lado da minha nova propriedade. Quando cheguei pela primeira vez com uma pá e uma barraca, com a intenção de limpar a vegetação sozinho, Gus veio até mim com uma garrafa térmica de café e uma cadeira dobrável. Você está fazendo tudo errado, disse ele. Desculpe. Limpei o suor da testa. Estava a 32 graus Celsius. Sua postura. Você vai acabar com as costas antes de limpar 3 metros quadrados aqui. Foi o começo. Por 3 anos, Gus se tornou a figura paterna que Preston nunca foi. Eu trabalhava em tempo integral como chefe de equipe de carpintaria durante o dia, cumprindo turnos de 10 horas para um incorporador na cidade. Mas todas as noites e fins de semana, eu estava no meu terreno. Cavei as trincheiras da fundação à mão, porque não podia alugar uma escavadeira por mais de um dia. Derramei o concreto no meio de uma tempestade, cobrindo as formas com lona enquanto relâmpagos cortavam o céu, gritando para que esperassem mais uma hora. Estruturei as paredes no auge do inverno. Lembro-me de uma noite específica em janeiro. Estava a menos 10 graus Celsius. Meus dedos estavam tão dormentes que não conseguia sentir o gatilho da pistola de pregos. Disparei errado e enfiei um prego de estrutura na membrana do meu polegar. Não fui ao pronto-socorro. Tirei com um alicate, envolvi com fita isolante e continuei trabalhando. Por quê? Porque a madeira estava exposta e a previsão era de neve pela manhã. Gus me ensinou tudo. Me ensinou a ler plantas como se fossem romances. Me ensinou sobre vigas de sustentação, sifões, colunas de ventilação e por que nunca, jamais, se usa conexões de compressão em gás dentro de uma parede. Faça direito, Silas dizia Gus, apontando o cano para uma viga levemente torta. Ou não faça nada. Uma casa é como o caráter de um homem. Tudo que você esconde nas paredes vai, eventualmente, apodrecer e derrubar o conjunto todo. Então, eu fiz certo. Economizei cada centavo. Vivi em um estúdio que cheirava a repolho cozido por 3 anos. Comi macarrão instantâneo e sanduíches de pasta de amendoim. Dirigi minha caminhonete até o odômetro marcar 320 mil quilômetros. Não namorei. Não tirei férias. Não fui ao cinema. Meus pais? Nunca visitaram o terreno. Nenhuma vez. Chamavam de um pequeno projeto do Silas.
Quando fiquei sem dinheiro para as treliças do telhado, pedi um empréstimo ao meu pai. Apenas $5.000. Ele me disse: Isso é uma experiência de aprendizado, Silas. Se eu te socorrer, você não vai aprender o valor de $1. Então, peguei turnos extras. Trabalhei 7 dias por semana durante 4 meses até conseguir o dinheiro. Na semana passada, finalmente terminei. Fiz a avaliação da propriedade para fins de seguro, porque eu mesmo tinha feito todo o trabalho e porque o mercado tinha explodido na nossa região. A avaliação deu $500.000. Não era só um número. Era meu sangue. Era meu suor. Eram as noites em que chorei de exaustão, mas continuei, porque sabia que se parasse, provaria que eles estavam certos. Eu estava sentado ali no casamento, pensando na minha lareira. Eu mesmo tinha colocado as pedras, escolhidas uma a uma mão. Era sólida. Era real. Ao contrário das colunas de gesso deste salão, minha casa não era oca. E foi quando os vi chegando. Preston e Deardra. Eles avançavam pelas mesas com propósito, ignorando o bar aberto, os olhos fixos em mim. Eram 19h45, e os garçons estavam recolhendo os pratos de salada. Observei meus pais se aproximarem da mesa 12 como tubarões circulando uma jangada. Preston tinha 58 anos, corretor de imóveis, usava ternos ligeiramente apertados para tentar disfarçar a barriga. Deardra tinha 56, uma mulher que tratava preenchimentos faciais como um grupo alimentar. Eles não puxaram cadeiras. Ficaram em pé sobre mim, bloqueando a visão da mesa principal. Silas, disse minha mãe, com aquele tom específico, aquele tom doce e falso que ela usava quando queria algo, mas queria fingir que estava fazendo um favor. Precisamos conversar. Oi, mãe. Oi, pai, disse, limpando a boca com o guardanapo de linho. Festa ótima. As flores estão lindas. Esqueça as flores, disse Preston, com a voz baixa, rouca. Ele tinha bebido, eu sentia o cheiro do uísque a quase 1 metro de distância. Temos uma situação. Que tipo de situação? Perguntei, olhando ao redor. A banda está pedindo hora extra? É sobre a Marnie, disse Deardra, colocando a mão sobre meu ombro. As unhas cavaram levemente. Ela está começando um novo capítulo. Silas, uma família, e, sabe, o mercado agora está impossível. As taxas de juros estão nas alturas. Senti um arrepio frio na base do pescoço. Ok. Preston se inclinou, colocando as 2 mãos sobre a mesa. Ele pairava sobre mim. Ela precisa de estabilidade, um quintal, um bairro seguro. Ela vai se casar com um arquiteto. Falei devagar. Julian se dá bem. Tenho certeza de que podem encontrar um apartamento legal. Um apartamento não é uma casa, disparou Preston. Queremos que você dê a casa para ela. Eu congelei. A mulher ao meu lado, Karen, de repente se interessou profundamente pelos croutons que restavam no prato dela. Eu dei uma risada. Um som reflexivo, incrédulo. Desculpe, devo ter ouvido errado. Parecia que ela tinha dito que queria que eu desse minha casa para ela. Não é andar exatamente, disse Deardra rapidamente, acenando a mão de forma dispensativa. Transfira a escritura por $1. É uma questão de imposto. Marnie pode usar o patrimônio como garantia para um empréstimo comercial que precisa, e ela e Julian vão morar lá. É perfeito. Está totalmente reformada. Não está reformada, mãe disse, minha voz baixando para um sussurro perigoso. Está construída. Eu a construí do zero. Você é solteiro, Silas, disse Preston, como se isso explicasse tudo. Não precisa de uma casa de 3 quartos em 2 acres. É desperdício. Encontramos um condomínio muito bom perto do parque industrial para você. Até pagamos o primeiro mês de aluguel. Meu estômago caiu. Era audácia, a pura e simples sensação de direito absoluto. Eles tinham planejado tudo. Realmente achavam que poderiam me mandar para um apartamento perto da fábrica para que sua princesa de ouro pudesse se instalar no meu santuário. Não, disse eu. A palavra pairou no ar entre nós. Preston piscou, o rosto ficando ainda mais vermelho. Desculpe. Repetiu.
Não repeti, mais alto desta vez. Trabalhei 80 horas por semana durante 3 anos para construir aquela casa. Cavei a fundação à mão. Coloquei o telhado durante uma nevasca. Vocês não vieram uma vez sequer. Não moveram um dedo. E agora querem que eu entregue tudo porque Marnie precisa de um empréstimo comercial? Diga para ela ir ao banco. Abaixe a voz, Deardra sussurrou Preston. As pessoas estão olhando. Que olhem, disse eu, empurrando a cadeira para trás e levantando-me. Eu tinha 1,88 metros, agora mais alto que meu pai. Vocês acham que, porque sou filho de vocês, sou propriedade de vocês. Aquela casa é minha. Está no meu nome. O terreno foi deixado pela vovó Beth especificamente para mim. Sua avó estava senil, cuspiu Preston. Esse terreno deveria ter feito parte do patrimônio principal. Deixamos você ficar com ele por caridade. Ri novamente, mas desta vez de forma amarga. Vocês chamaram isso de um pedaço de terra. Riram de mim. Agora as mesas ao redor ficaram em silêncio. Os convidados se viravam nas cadeiras. Vi Marnie se aproximando da pista de dança, o rosto vermelho, arrastando Julian pela mão. O que está acontecendo? Perguntou, com a voz aguda. Por que está gritando com o papai? Seu irmão está sendo egoísta, disse Deardra, os olhos marejados de lágrimas de ensaio. Pedimos que ele te ajudasse com o futuro, e ele está fazendo birra. Marnie me olhou, os olhos arregalados implorando. Silas, por favor. Eu realmente preciso disso. Você não entende a pressão que estou enfrentando. Você é meu irmão mais velho. Supostamente deveria cuidar de mim. Eu dei $5.000 para você hoje, Marnie, disse eu, olhando-a nos olhos. Estou feliz em ajudar, mas não vou me queimar para te manter aquecida. Não mais, sua ingrata. Preston deu um passo à frente, invadindo meu espaço pessoal. Nós te criamos. Nós te alimentamos. E eu te paguei de volta. Gritei. Paguei aluguel desde o dia em que fiz 18 anos até o dia em que saí de casa. Paguei o seguro do carro. Não devo nada a vocês. Esta é sua última chance, rosnou Preston, a voz tremendo de raiva. Você transfere a casa na segunda-feira ou está fora desta família. Sem Natal, sem aniversário. Você será um estranho para nós. Olhei para eles. Olhei de verdade. Vi a ganância nos olhos de Marnie, a arrogância em Preston, a manipulação em Deardra, e percebi algo profundo: eu não queria fazer parte dessa família. Eu escolho a casa, disse claramente. Prefiro ter um teto sobre minha cabeça do que uma família que me trata como um caixa eletrônico. Estou indo embora. Virei as costas para eles. Esse foi meu erro. Suponha que, apesar da toxicidade deles, havia um limite. Suponha que éramos pessoas civilizadas em um hotel 5 estrelas. Ouvi o movimento antes de senti-lo. Um forte suspiro da multidão. Um pesado assopro de ar. Preston tinha agarrado o centro de mesa da mesa 12. Era uma escultura maciça de bronze sólido, abstrata, com formato de vinhas entrelaçadas, provavelmente pesando 4 ou 5 quilogramas. Ele a balançou como um porrete. Ela acertou a lateral da minha cabeça com um estalo horrível, como um bastão de beisebol atingindo um melão. A dor explodiu atrás dos meus olhos. Uma luz branca e cegante. Meus joelhos cederam instantaneamente. Nem tive tempo de erguer as mãos. Caí no chão, a visão se estreitando até um ponto minúsculo. Fiquei deitado ali, olhando para os sapatos dos convidados, Oxford preto lustroso, saltos altos. O mundo girava violentamente. Senti o calor do sangue escorrendo pelo pescoço. Meu Deus! Alguém gritou. Então ouvi Deardra. A voz dela não estava cheia de pânico pelo filho. Estava cheia de irritação. Preston! Ela gritou. Olha o que você fez! Você arruinou a toalha da mesa. É de linho. Não. Você o matou. Não. Ligue para o 192. Você arruinou a toalha da mesa. Tentei me levantar, mas meus braços pareciam feitos de chumbo.
rolei para as costas, piscando para o lustre de cristal, que agora girava como um caleidoscópio. Preston estava sobre mim, o pesado centro de mesa de bronze ainda em sua mão, o peito subindo e descendo. Ele parecia selvagem, descontrolado. Você não vai fugir de mim? Rugiu, apontando a arma de bronze para o meu rosto. Eu sou seu pai. Você me deve tudo. Uma grande sombra caiu sobre mim. Não era meu pai. Era Julian. Ele se colocou entre mim e Preston. Ele não disse uma palavra. Apenas empurrou Preston para trás com força suficiente para fazê-lo tropeçar e soltar o centro de mesa. A peça bateu no chão com um estrondo metálico pesado, ecoando no silêncio absoluto do salão. Não encoste nele nunca mais, disse Julian, a voz tremendo com uma fúria contida que eu nunca tinha ouvido antes. Então tudo ficou preto. Enquanto eu entrava e saía da consciência, ouvi sirenes. Vi luzes vermelhas e azuis piscando, refletidas no teto do salão. Mas, antes de os paramédicos me colocarem na maca, presenciei o momento que destruiu de vez a ilusão dos meus pais. O salão estava em caos. 2 seguranças seguravam meu pai, que ainda gritava sobre respeito. O oficial Williams, chefe da segurança do hotel, já falava no rádio chamando a polícia. Mas o som mais alto do ambiente não eram as sirenes. Era o chiado estridente de um microfone. Julian estava no palco da banda. Ele havia arrancado o microfone da mão do cantor. Parecia um homem que acabará de acordar de um pesadelo longo e terrível. O smoking estava amassado, e havia uma mancha do meu sangue no punho da camisa, onde ele havia checado meu pulso. Parem, a voz de Julia ecoou pelas caixas de som, cortando o burburinho de quase 200 convidados. Todos vocês, parem agora. O salão congelou. Marnie chorava perto da mesa do bolo, amparada pelas madrinhas. Isso não é nada demais, ela soluçava. Meu pai só perdeu a cabeça. Por que todo mundo está fazendo esse escândalo? Julia apontou o dedo para ela. Não é nada demais. Ele acabou de rachar o crânio do seu irmão porque você queria a casa dele, avaliada em $500 mil. Julian, amor, por favor, implorou Marnie, caminhando em direção ao palco. A gente pode falar disso em particular. Não, disse Julian. Ele puxou o celular do bolso e o ergueu. Acabei de receber um e-mail. Sabe de quem é? Do contador forense que contratei na semana passada, porque os números da nossa conta conjunta não fechavam. Minha mãe, Deardra, deu um passo à frente, tentando retomar o controle. Julian, isso é assunto de família. Abaixe esse microfone. Quer assunto de família? Julian gritou. Então aqui vai. Marnie não está pedindo a casa para um empréstimo empresarial. Ela precisa do patrimônio porque tem $58 mil em dívidas no cartão de crédito. Um suspiro coletivo percorreu o salão. 58 mil, repetiu Julian. Gucci. Prada. Viagens para Cabo. Tudo escondido em cartões abertos com o nome de solteira dela. Ele fez uma pausa, o olhar duro. E não é só isso. Existe um processo em andamento. Um atropelamento com fuga em um estacionamento, 6 meses atrás. Ela pagou $12 mil para abafar o caso, mas parou de pagar. O rosto de Marnie ficou completamente pálido. Julia, eu ia consertar tudo quando a gente tivesse a casa. Quando você roubasse a casa do seu irmão, corrigiu Julian friamente. Ele então olhou para meus pais. Vocês sabiam, não sabiam? Sabiam que ela estava afundando. E, em vez de ajudá-la, tentaram devorar o próprio filho para salvar a reputação de vocês. Preston, ainda contido pelos seguranças, cuspiu no chão. Ele é da família Rosnow. Ele deveria se sacrificar. O casamento está cancelado, disse Julia, a voz descendo a um tom mortalmente calmo. Segunda-feira, vou pedir a anulação. Fraude é motivo mais que suficiente neste estado. Saíam da minha frente, todos vocês. Ele deixou o microfone cair. Ele bateu no palco com um baque que soou como um martelo caindo. As próximas horas foram um borrão de luzes fluorescentes e cheiros de antisséptico. Eu estava no Riverside General. O diagnóstico, concussão severa e um corte que precisou de 8 pontos de grampeamento.
Deitado na maca do pronto-socorro, a medicação para a dor me deixava flutuando e desconectado. Minha cabeça latejava no ritmo do meu coração. Cada movimento dos olhos me trazia náusea como uma onda. A cortina se abriu. Eu estremeci, esperando a polícia ou, Deus me livre, minha mãe. Mas era Gus. Ele vestia sua velha camisa de flanela e botas de trabalho, segurando uma garrafa térmica surrada e uma sacola plástica. Olhou para o curativo na minha cabeça, apertando o maxilar. E aí, garoto, disse baixinho. Oi, Gus, arrastei, com a garganta seca. Ele puxou uma cadeira e sentou-se. Não perguntou o que tinha acontecido. Não pediu detalhes. Apenas abriu a sacola e retirou uma camiseta limpa de algodão macio e uma garrafa de Gatorade azul. Meu favorito. A polícia está lá fora, disse Gus. Levaram seu pai. Agressão com intenção grave. Agressão com arma letal. Foi feio, Silas. Eu sei, sussurrei, com lágrimas ardendo nos olhos. Ele me bateu, Gus. Ele realmente me bateu. Eu sei, disse Gus, segurando minha mão com a palma áspera e calejada. Escuta bem. Sangue faz parentes. Isso é só biologia. É um acidente de nascimento. Mas lealdade, respeito, amor, isso é o que faz família. Você escolhe sua família, Silas. Ele colocou um pouco de água em um copo para mim. Você construiu aquela casa, continuou Gus. Você construiu uma vida. Eles tentam tirar isso porque estão vazios por dentro. Acham que, se encherem a vida de coisas, casas, carros, roupas, não vão ouvir o eco do que falta. Mas você é sólido. Está construído sobre a rocha. Meu telefone vibrou na mesinha ao lado. Peguei-o, minha visão estava turva, mas consegui ver as notificações se acumulando. Mãe, 15 chamadas perdidas. Marnie enviou mensagem, você arruinou minha vida. Julia me deixou. Como pôde fazer isso? Mãe, texto, diga à polícia que foi um acidente. Não registre queixa. Seu pai é um idoso. Tia linda, texto, seja razoável. Família não coloca família na cadeia. Olhei para Gus. Ele assentiu. Faça o que precisa fazer, filho. Abri as configurações. Coloquei o telefone em não perturbe, permitindo chamadas apenas de Gus e Julia. Depois passei pela lista, bloquear. 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 Parecia cortar a podridão de um pedaço de madeira. Doloroso, mas necessário para salvar a estrutura. 3 dias depois, eu estava de volta à minha casa. As cortinas blackout estavam fechadas, porque a luz do sol parecia agulhas nos meus olhos. Eu não podia dirigir, então Gus me trazia as compras. Bateram à porta. Era detetive Arrow, uma mulher de olhar afiado, que parecia já ter visto tudo e não se impressionava com nada. Senhor Cordeireiro, disse ela. Tenho uma atualização. O promotor está seguindo com as acusações. Seu pai pagou fiança, mas há uma ordem de restrição rigorosa. Ele não pode se aproximar a menos de 150 metros de você ou desta propriedade. Ótimo, disse eu. Ela fez uma pausa. O advogado de defesa dele entrou em contato. Thaddeus Thorne. Eu conhecia o nome. Thorne era o tipo de advogado que você contratava quando estava tão culpado quanto o diabo, mas tinha dinheiro suficiente para enterrar a verdade. Um tubarão em um terno de 3 peças. Ele quer uma reunião, disse Arrow. Você não precisa aceitar, mas ele diz que tem uma proposta para evitar o julgamento. Eu atendo a ligação, respondi. 10 minutos depois, meu telefone tocou. A voz de Thorne era suave, como seda engraxada. Senhor Cordeireiro. Trágico, simplesmente terrível. Uma disputa familiar saindo totalmente do controle. Ouça, seu pai está disposto a pagar suas despesas médicas mais $5.000 por dor e sofrimento. Em troca, você assina uma declaração dizendo que foi um acidente. Ele tropeçou. O centro de mesa escorregou. Um trágico mal-entendido. Ele balançou o centro de mesa na minha cabeça, disse eu, com a voz firme. Ele chamou isso de a minha última chance antes de fazer.
A voz de Thorne endureceu um pouco. Se formos a julgamento, Silas, vai ficar feio. Vamos levantar sua instabilidade mental, o estresse da construção. Temos testemunhas dizendo que você provocou seu pai, que ameaçou sua mãe. Realmente quer ter sua reputação arrastada pelo tribunal? Olhei ao redor da minha sala. Olhei para a lareira. Para as tábuas do piso que preguei uma por uma. Lembrei das noites frias, da fome, do cansaço, e do som daquele bronze acertando meu crânio. Senhor Thorne disse: eu tenho 200 testemunhas. Tenho um vídeo filmado pelo celular de um convidado que a polícia confiscou, e tenho uma cicatriz na têmpora que nunca vai desaparecer. Podem arrastar meu nome pelo lamaçal quanto quiserem, mas eu construí esta casa sobre a rocha. Eu não vou me mover. Você está cometendo um erro, ameaçou Thorne. Nos vemos no tribunal, disse, desligando. O julgamento aconteceu 4 meses depois, no auge do inverno. A sala do tribunal estava fria, com cheiro de cera de piso e papel antigo. Sentado na bancada da acusação, olhei para o outro lado. Preston parecia menor. Tinha perdido peso. Sua arrogância ainda estava lá, mas frágil agora, como o drywall velho e seco. Deardra estava na galeria, vestida de preto como se estivesse em um funeral, enxugando os olhos secos com um lenço. Marnie não estava presente. Thorne fez o possível. Pintou Preston como um pai amoroso e sobrecarregado que perdeu o controle diante da pressão de um filho desrespeitoso e ganancioso, que estaria acumulando a herança da avó. Silas Cordeleiro tinha uma casa avaliada em $500.000, dizia Thorne, andando em frente ao júri. E se recusou a ajudar sua própria irmã, que estava em dificuldades financeiras extremas. Isso é a atitude de um irmão amoroso ou de alguém que provocou a situação? Era irritante de ouvir. Mas fiquei calado. Apenas toquei a cicatriz na linha do cabelo. Então a promotora, uma mulher direta chamada Peterson, levantou-se. Meritíssimo, a defesa fala muito sobre provocação e dever familiar, mas a lei se preocupa com fatos. E o fato é que temos evidências em vídeo. Ela exibiu o clipe nos grandes monitores. Tinha sido filmado por um adolescente da mesa ao lado, originalmente tentando registrar os bredancers. A câmera se moveu. A sala do tribunal assistiu em silêncio. Na tela, eu estava me afastando. De costas. Com as mãos vazias. Não estava ameaçando ninguém. E então Preston avançou. O golpe foi brutal. Não foi um escorregão. Não foi um erro. Foi um movimento de beisebol mirando minha cabeça. O som, aquele estalo horrível, tocou pelos alto-falantes do tribunal. Vi os jurados estremecerem. Uma mulher cobriu a boca. Preston afundou na cadeira. Thorne fechou a pasta. Ele sabia que tinha acabado. O júri deliberou por menos de 2 horas. Consideramos o réu, Preston Cordeleiro, culpado de agressão com o uso de arma letal. A juíza Harrison, uma mulher de cabelos grisalhos como aço e olhos que não perdiam nada, olhou para meu pai durante a sentença. Senhor Cordeleiro, disse, você tratou seu filho não como um ser humano, mas como um ativo a ser liquidado para o benefício da sua filha. Quando ele reivindicou seus direitos, você respondeu com violência letal. É apenas por sorte, e não por sua intenção, que não estamos hoje em um julgamento por homicídio. Ela o condenou a 3 anos de liberdade condicional, 500 horas de serviço comunitário e a restituição integral das minhas despesas médicas e honorários legais. Mas o golpe final foi o registro criminal. No nosso estado, uma condenação por crime grave significa a revogação automática da licença de corretor de imóveis. Sua carreira acabou. Seu status desapareceu. Aprendi que a justiça nem sempre é barulhenta. Às vezes, é apenas o silencioso desmoronar de uma fachada falsa. Nos meses seguintes ao julgamento, o Império Cordeleiro desmoronou. Sem a renda de Preston e com as despesas legais se acumulando, meus pais tiveram que vender o condomínio. Mudarão-se para um pequeno apartamento alugado de 2 quartos, do lado errado da cidade, ironicamente, não muito longe do complexo em que tentaram me forçar a morar. Deardra perdeu seu status social. O clube de campo não olha com bons olhos para esposas de criminosos que batem em seus filhos em casamentos.
Ela passa os dias postando citações vagas e passivo-agressivas no Facebook sobre filhos ingratos e serpentes no seio. Marnie entrou com pedido de falência. Julian, fiel à palavra, conseguiu a anulação. Ele não apenas se afastou, ele correu. Mas fez uma última coisa decente. Ele me enviou uma carta. Silas, sinto muito por não ter percebido antes. Sinto muito por ter deixado que eles fizessem você se sentir pequeno. Você é o único homem de verdade naquela família. Espero que a casa te trate bem. Você a conquistou, Julian. Pelo que soube, Marnie está trabalhando como recepcionista em um consultório odontológico e morando no segundo quarto da casa dos meus pais. Eles estão todos miseráveis, presos juntos em uma pequena caixa que eles mesmos construíram, se alimentando da amargura uns dos outros. Agora é agosto, um ano após o casamento. Estou sentado no meu deck nos fundos. Construí este deck no mês passado. É feito de cedro, com cheiro de madeira quente e resina. Luzes de corda estão penduradas acima, lançando um brilho suave e dourado. Gus está sentado do outro lado. Entre nós, uma caixa térmica com cervejas. Os grilos cantam na grama alta das 2 acres que, legalmente, são finalmente, indiscutivelmente minhas. Você fez um bom trabalho neste corrimão, diz Gus, passando a mão sobre a madeira lisa. Juntas bem firmes. Obrigado, Gus, respondo. Dou um gole na minha cerveja e volto a olhar para casa. As janelas brilham com luz quente. Lá dentro, está silencioso. Não há gritos. Não há manipulação. Não há ninguém exigindo que eu seja algo que não sou. É uma fortaleza. Minha fortaleza de solidão. Ainda tenho pesadelos às vezes. Ouço aquele som estridente. Sinto o impacto. Mas então acordo, toco a parede que eu mesmo emoldurei, piso no chão que eu mesmo coloquei e lembro que sobrevivi a eles. Meu telefone vibra no corrimão. É uma notificação de mensagem da minha mãe. Consigo ver a prévia. Silas, por favor. Seu pai está deprimido. Mal temos dinheiro para o aluguel. Não deixe que o orgulho te mantenha aquecido à noite. Ainda somos sua família. Olho para a lareira que construí no quintal. Olho para a casa que me abriga. Gus, pergunto, quebrando o silêncio, você acha que orgulho mantém a gente aquecido à noite? Gus olha para mim, depois para a casa robusta atrás de nós. Ele ri. Orgulho? Não. Mas isolamento, um bom telhado e autoestima, isso sim mantém você bem aquecido. É, garoto. Isso te aquece muito. Pego o telefone. Não respondo. Simplesmente apago a mensagem, respiro fundo o ar fresco da noite e observo os vagalumes dançarem sobre o terreno que minha avó deixou para o único que sabia construir algo real. Sinto paz pela primeira vez na vida, embora minha tia ainda me mande cartas dizendo que destruí a família por causa de tijolos e cimento. Então me diga, eu estava errado por deixar meu pai arcar com a própria raiva? Obrigado por ouvir. Se você acredita que familiares tóxicos não merecem passe livre, curta e se inscreva para mais histórias de justiça sendo feita.